Muito estimado Padre Kleber, queridos diáconos e seminarista Miguel Borges, que me acompanha, queridos ministros e ministras da palavra, da comunhão e do canto, povo de Deus presente nesta celebração, queridos devotos de São Sebastião. Neste quinto dia da trezena de São Sebastião, a Igreja nos convida a olhar para um mártir que atravessou os séculos, não apenas como objeto de devoção, mas como modelo de fidelidade em tempos difíceis. São Sebastião não viveu num mundo neutro, nem favorável à fé. Viveu num contexto hostil, marcado por perseguições, injustiças e estruturas de poder que exigiam submissão da consciência. Por isso, esse grande e taumaturgo santo, mártir, fala tão fortemente ao nosso tempo. E a nossa paróquia de São Sebastião de Uruaçu, que nasceu sob essa devoção tão bonita do povo, que há tantos e tantos anos atrás proclamaram seu padroeiro com tanto entusiasmo. Daí a nossa alegria de poder celebrar com vocês, saudá-los nesta trezena e também agradecer por aqueles que nos assistem através das mídias sociais que a Pastoral da Comunicação disponibiliza. São Sebastião, como todos nós sabemos, era um soldado do Império de Roma, inserido numa máquina poderosa, organizada e aparentemente invencível. As legiões romanas dos exércitos dos Césares eram tão poderosas que as cidades se agachavam quando eles chegavam. Tão poderosos eram. Mas no coração deste sistema, ele conservou algo que ninguém pode lhe arrancar: a liberdade interior de quem pertence a Deus. São Sebastião é o símbolo da liberdade. Podem matar o corpo, mas não são capazes de privar-nos da liberdade do espírito. Isso é muito importante para nós nesses tempos em que no Brasil nós vivemos esta semiditadura que encarcera presos políticos, um país que já vai aumentando cada vez mais os exilados políticos, e isso é sinal de que não vai bem, que a República está caminhando a largos passos para uma ditadura, e nós não queremos isso. Mas a Igreja também sabe lidar com as ditaduras, e é interessante, a Santa Igreja sempre sepultou seus inimigos. Todos os ditadores são inimigos da Igreja. Todos. Agora mesmo, esse da Nicarágua já encampou quase 50 propriedades da Igreja. No começo, a Igreja apoiando a Revolução, ele aceitou o casamento na Igreja, tudo. Hoje é um inimigo da Igreja. Mas não vai, daqui a muito tempo, a Igreja vai ver os seus bigodes quietos no caixão e vai sepultá-lo. Porque a Igreja sepultou Nero César, sepultou Napoleão Bonaparte, sepultou Hitler, Mussolini, os fascistas, os comunistas, Stalin, Lenin. A Igreja sepultou todos esses ditadores e vai continuar sepultando todos os que aparecerem da agora em diante. Porque a Igreja conhece a força do martírio, a força daqueles que morrem defendendo a fé e defendendo a verdade. Santo Ambrósio dizia que o mártir, lá no século IV,
vence não pela força das armas, mas pela firmeza da fé. A palavra mártir significa testemunha. Todo católico é chamado a ser uma testemunha da fé. Outro dia, conversando com os jovens lá da diocese, que estuda numa faculdade pública lá da diocese, e eles contavam as proezas dos professores comunistas, inimigos da igreja, inimigos da fé, inimigos de Deus. E eles contavam para mim, sorrindo, como que é fácil calar um professor ateu que quer tirar a fé das pessoas. Não tem problema se o professor é ateu, ele vai ensinar a ciência. Mas acontece que no Brasil, esses ateus marxistas, comunistas, eles não ensinam a ciência, eles ensinam a militância. É cada coisa horrorosa que a gente vê nessas manifestações das nossas universidades, que a gente fica assustado. Antigamente os pais vinham na igreja celebrar a missa de ação de graças, porque o filho passou para faculdade numa faculdade pública. Hoje você recebe os pais, bispo, pelo amor de Deus, reza, minha filha, meu filho passou na faculdade. Eu peço para que não perca a fé. Porque lá não é um laboratório mais só de ciência, é um laboratório de militância, dessa gente que não tem amor à vida, abortistas, teologia de gênero e tudo isso. Então, ser mártir, os nossos jovens católicos dentro das universidades, quando eles testemunham e vão com a sua camiseta da paróquia sobre as coisas de Deus, não se intimida diante desses agressores, eles são mártires, porque são testemunhas. Nas nossas escolas, quantas vezes a gente escuta os professores católicos dizerem da dificuldade que é as nossas escolas, porque parece que fizeram um download de tudo aquilo que é relativismo, e hoje a gente fica assustado. Tanto que a igreja está criando escolas alternativas, porque até mesmo as nossas escolas tradicionalmente católicas vão sendo tomadas por sindicatos, por gente assim. Então nós precisamos ter esta coragem de testemunhar. Católico morre, mas não entrega a sua fé, não barganha a sua fé com nada. São Sebastião foi assim. Foi martirizado 2 vezes. Na primeira vez não morreu, mas na segunda não teve escape. Mas continuou fazendo milagre depois de morto. Quando saíram em Roma, nas vielas lá, com seu corpo, para ir para as catacumbas, era tempo de peste, aonde o corpo de São Sebastião ia passando, o povo ia ficando curado. Por isso ele é o padroeiro nosso contra a peste, contra a fome, contra a guerra. E por que não dizer contra o comunismo? Ele preferiu perder a vida a perder a fidelidade. A palavra de Deus que nós escutamos aqui tão bem proclamada hoje, nos ajuda a compreender essa lógica da fidelidade. Quem é fiel, vence. A infidelidade é uma desgraça, tanto no matrimônio como na igreja. Quanta coisa triste por causa da infidelidade. Mas quem é fiel traz uma alegria no coração. Na primeira leitura encontramos Ana, uma mulher ferida, humilhada, provocada continuamente por causa da sua esterilidade. Ela não gerava, o útero dela não era fértil. E naquele tempo, no Antigo Testamento, a mulher estéril era tida como uma maldição de Deus, como os leprosos. Ela sofre não apenas pela dor pessoal, mas pela injustiça social e familiar que recai sobre ela. Ana representa todos os que são silenciosamente esmagados pelas circunstâncias. No entanto, Ana não se revolta contra Deus, nem abandona a fé. Hoje é tão fácil. Outro dia mesmo uma médicazinha dessas, bem, diz católica, mas não pratica nada de católica. Saiu da universidade,
cheia de defeitos na sua fé. Revoltada, querendo brigar comigo que a mãe dela tinha morrido, porque Deus não existe, porque Deus permitiu que a mãe dela morresse. Mas veja como que pode ter uma criatura tão estonteada. E mulher, eu perdi minha mãe com 11 anos, não tenho nenhum trauma disso. Mas é isso, essa gente, tudo culpa a Deus. É a guerra, a culpa é de Deus. A fome é culpa de Deus. O câncer é culpa de Deus. Deus tem nada a ver com isso. São as fatalidades da vida. Porque meu filho padre estava indo celebrar a missa, teve um acidente e morreu. Deus não existe. Por que não? Fatalidade. Importa estar preparado para a morte, que a gente não sabe a hora que ela vem. Isso é que é importante. A perseverança dessa mulher é um verdadeiro ato de resistência espiritual. Quando tudo parece fechado, ela continua confiando. Olha que bonito. O católico, mesmo na fome, no sofrimento, na injustiça, na dor, na doença, na morte, nas perdas, continua confiando. A gente confia. Eu já estou quase chegando nesse nível de confiar em todas as situações que acontecem, a gente confia em Deus. Precisamos entrar nesta escola. Vocês mais jovens, vocês ainda têm muita energia, não conseguem refletir sobre isso. Mas nós que já vamos entrando na terceira idade e vamos aprofundando nela, a gente já entende isso perfeitamente. Não há necessidade mais de ficar sofrendo, a gente já entende. Quantas famílias hoje vivem algo semelhante? Humilhações escondidas, insegurança, medo do futuro, sensação de impotência diante dos rumos da sociedade. E a palavra de Deus nos ensina que a resposta cristã não começa no desespero. Desespero não é coisa de católico, é coisa de pagão. Porque tudo católico é na fidelidade. Deus é fiel. Se eu estou passando por esta provação, Deus é fiel e eu vou sair bem do outro lado da vereda. A trezena de Santa Antônia, de São Sebastião, é isso. Uma escola de perseverança, um exercício de esperança contra todo desespero, gente. Vocês vão escutar muitas coisas bonitas durante esta trezena. Por isso é bom ser fiel todos os dias da trezena, para a gente ir sentindo o que Deus quer falar, o que Deus quer melhorar dentro do meu coração. O salmo que nós cantamos nos dá a atitude interior corretíssima, Salmo 115. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me fez? O sacrifício de louvor nasce quando a fé não depende das circunstâncias. Louva quem confia. Louva quem permanece fiel. Uma pessoa me dizia ali fora: perdi tudo, mas o que eu tenho hoje, eu não daria em troca tudo que perdi. É isso mesmo. Nada compra, nada paga a sensação da confiança e do amor a Deus. Isso é impressionante, gente. Quando você acorda à noite, às vezes tantos problemas na cabeça, e a gente reza o Salmo 22, a gente confia, dorme de novo. E quem confia nunca vive no desespero. No evangelho que o diácono proclamou, Jesus estampa para nós com clareza e autoridade: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. A conversão é um processo que a gente vai vivendo. Toda a renovação verdadeira começa pela conversão. Não há transformação social duradoura sem conversão do coração. Ultimamente eu estou rezando pelos corruptos do Brasil. A República, esse povo. O roubo é grande demais, gente. Vocês não têm noção do tamanho da roubalheira que está existindo nesse país. E sabe qual que é a minha grande preocupação?
Não é tanto os velhinhos que são roubados no INSS, nem os dinheiros que são desviados. Minha preocupação é tantas almas que vão para o inferno. E gente batizada na igreja. Gente que vai para o inferno porque está roubando. Ah, mas tem solução para um corrupto? Tem. Deus sempre tem uma porta. Mas eles preferem o quê? Ir para uma seita. Você vai para uma seita, você matou 200, 300 pessoas, foi traficante, foi preso, está lá na seita. Você roubou tanto, foi preso. Aí vai o pastor evangélico lá e diz: se você levantar a mão e entregar a Jesus, você já está salvo. E alguns até viram pastores. Como que é isso na igreja católica? Chega um corrupto e diz: padre, os meus pecados são esses. Eu estava lá, roubei 50 milhões. Eu estou arrependido. Sim, tá? Sim. Vão devolver o dinheiro. Quanto de juros você ganhou desse dinheiro? Se você não devolver o dinheiro, nada de perdão. Porque a justiça, ela é reparativa. O pecado de corrupção, o pecado de roubo tem que ser reparado. Ah, eu roubei uma égua. Vendi a égua por tanto. Você tem que devolver esse dinheiro. Às vezes a pessoa que era dona da égua era muito rica, nem vai precisar lá de 600 reais. Mas você vai devolver lá no abrigo dos idosos, na casa de recuperação. Você tem que devolver. Teve uma vez que uma grande catedral do Rio, não vou dizer porque é coisa que está envolvida em sigilos, uma grande catedral em construção, há uns 40 anos atrás, e a campanária dos sinos precisava de 8 grandes sinos. Então, o arcebispo na época, fazendo a campanha, apareceu na conta da diocese, da arquidiocese, a quantia exata de comprar os sinos. E receberam um recado: o dinheiro dos sinos está depositado. Aí o arcebispo: eu não posso aceitar, sem saber quem deu. Não posso, porque se é dinheiro de máfia, não posso aceitar. Aí ele designou um bispo auxiliar para descobrir. A doação tinha vindo de outra capital. Aí o bispo auxiliar fez a sindicância, voltou e o arcebispo disse: silenciemos sobre a questão da doação dos sinos. Por quê? Porque era uma reparação, certamente. Na confissão o cara tinha tantos milhões para devolver, mas não tinha coragem de devolver. Era difícil devolver porque era coisa de governo. Então certamente o padre falou: devolve na arquidiocese para pagar os sinos da igreja. É assim. Não é sungar a mão e já está salvo. Tem que reparar o pecado. Você roubou, tem que devolver para ser curado. Por isso que eu vejo, outro dia rezando, eu via uma espécie de almas que caíam no enxofre do inferno. E eu perguntei: meu Deus, o que é isso? São os corruptos do Brasil. Muita gente que está na política vai tudo para o inferno. Esses aí que judia tanto das pessoas, dos idosos presos aí por causa de uma manifestação. Como que vai ser essa gente diante de Deus? O julgamento de Deus é tremendo. São Sebastião morreu sorrindo, porque quando ele morreu, ele viu a face de Jesus que dizia: vinde, bendito do meu Pai. E os que morrem na condenação vai ver o rosto do diabo, que vai dizer: vinde, és meu. Que tristeza. Então não basta a confissão sem a reparação. Não basta. Ah, eu matei. Você pagou? Não, eu estou fugindo da justiça. Seu perdão depende de você voltar, entregar e pagar na cadeia a pena pelo crime que você fez. Na justiça dos homens.
Então nós não podemos ficar nessa bobagem, pensar que a conversão, você converte, pronto, está tudo curado. Não. Tem que reparar. Não pode ser assim. Jesus chama homens simples, pescadores, trabalhadores, homens de família. O reino de Deus começa na base da sociedade. E a base da sociedade é a família. Ela não nasce nos palácios, mas nas casas. Ela não nasce no poder, mas na consciência moral de cada um de nós. Jesus forma a pessoa antes de transformar estruturas. Porque se nós temos gente curada, libertada, a sociedade vai melhorando. Mas se nós vamos dando corda a uma sociedade bamba, onde homens são fracos, mulheres fracas, e vão gerar filhos fracos, nós vamos ter uma sociedade profundamente enfraquecida. Uma sociedade que não sabe o que é o sofrimento, que não aceita sofrer. Qualquer dificuldade é motivo para suicídio, cortar os pulsos, chamar a atenção. Essa sociedade que nós estamos vivendo, ela é fraca. Por isso vocês, famílias, precisam gerar filhos fortes. Filhos fortes se criam diante de um pai e uma mãe fortes. Gente consciente, firme na fé, que impõe a disciplina, que forma o caráter dos seus filhos. Esse psicologismo indecente, juntamente com esse feminismo enlouquecido, vai destruindo as bases da família e formando essa gente Nutella, que está aí nas faculdades, com uns estilos mais esdrúxulos do mundo, gritando por liberdade de ditadores e tudo mais. É uma gente que não tem mais sentido. Por isso que a igreja insiste tanto na família. Porque a família é o primeiro lugar onde se aprende a verdade, o respeito, a responsabilidade e o amor ao próximo. É nela que se forma o caráter, é nela que se educa a consciência. Se a família adoece, a sociedade inteira fica patologicamente enferma. E nós vivemos esse tempo de confusão moral, relativização da verdade, enfraquecimento dos valores humanos e fundamentais. Quando a verdade deixa de ser amada, a liberdade se torna frágil. A gente vê agora o escândalo desse banco aí, quanta gente enrolada nisso. Os três poderes e gente das altas esferas fica aí prendendo os outros, fazendo tanta coisa, mas estão com o puleiro mais sujo do que a gente imagina. Porque é gente que não foi formada no caráter. Isso aqui não é meu, não é meu. Essa gente louca por dinheiro, louca pelo poder econômico, não terá a glória de Deus, porque Jesus fala: estes já tiveram nesse mundo a sua recompensa. Mansões caríssimas, barcos caríssimos nas praias desse Brasil, dinheiro nos paraísos fiscais, dinheiro para comprar a consciência do povo. Que triste. Esses sistemas autoritários e marxistas, eles vivem de comprar a consciência do povo, com Bolsa Família, com essas coisas. A obrigação do governo cuidar dos pobres. Não tem que depois falar: eu ajudei os pobres. Não, você não ajudou. Os pobres estão sendo ajudados com o dinheiro de quem trabalha. É dever do Estado, da igreja, das famílias, ajudar os que sofrem. A igreja não forma militantes, forma homens e mulheres de consciência reta. Por isso que o mundo não gosta de nós, gente. Por isso que o mundo não gosta dos católicos autênticos. Eu me lembro aqui nesta cidade, há muitos e muitos anos atrás, quando começou um novo governo aí, uma pessoa foi contratada como secretário não sei do quê, e logo no 4º mês do mandato foi a Colundria, para Goiânia. Claro que o prefeito na época foi sem a mulher. Secretários foram para um hotel, isso era comum, aqueles tempos antigos.
E esse irmão nosso da igreja que carregava a Bíblia, o terço e uma vela, estava com a vela acesa, a catena da Legião de Maria, ela rezando o terço à noite, a Bíblia ali, bateu na porta, entrou o camareiro do hotel. O senhor que é acompanhante? Ele falou, como é que é? Já abriu o catálogo. Não, quem tem a oferta dos acompanhantes. Ele falou, não, mas eu sou um católico, eu sou casado, eu sou do encontro de casais com Cristo. Pelo amor de Deus, o senhor sai de dentro do meu quarto. No outro dia, no café da manhã, todo mundo zombando dele, porque foi o único que não quis acompanhante. Aí quando ele chegou aqui, ele me contou, fez, sai disso. No outro dia ele pediu exoneração. Voltou a trabalhar no que ele sabia fazer. Isso é o testemunho. E disse para ele, eu contei tudo para o padre. Aí ficava tudo com a cabeça baixa. Por isso que essa gente não vai na igreja, porque tem medo, que sabe que os padres sabem dessas desgracenças toda deles. São Sebastião nos ensina que a fé precisa gerar coragem, não agressividade, firmeza, não ódio, clareza, não a violência. Ele foi fiel sem tornar-se violento. Nós não precisamos ser violentos, mas nós também não podemos sentar junto do banco dos escarnecedores. Ah, porque tem que ser muito diálogo. Tudo bem, a gente procura ter diálogo com quem tem princípio. Eu não vou sentar ao lado dos escarnecedores. Vou sentar ao lado de quem nega a minha fé, quem persegue a igreja. Como certa vez, na inauguração de um edifício por aí, no dia anterior estava aquela luta lá para votar aborto lá na Câmara. E lá os senhores, alguns deputados aqui de Goiás, uns que são eternos nos seus cargos, votando a favor. No outro dia eu vou inaugurar o negócio, está lá o senhor deputado. Veio me cumprimentar, eu não pego na mão de abortista. Não pego. Vou pegar na mão de alguém que está assinando aborto? Isso é mão suja de sangue. Ficou sem graça. Não pego. Vou sentar, vou me unir a quem vive matando? Não. A mesma coisa é votar nesses políticos abortistas. Você está colaborando com essa desgraça do aborto, do infanticídio que essa gente quer fazer. Assim, meus irmãos, firmes sem perder a caridade. A igreja está aberta a acolher todos os pecadores. Seja o mais triste dos pecadores do mundo. Se quer se converter, venha. A graça de Deus é para aqueles que se mudam de vida. Como São Paulo apóstolo. Esse é o verdadeiro testemunho do cristão. A gente não precisa ficar brigando com gente pagã. Mas também não precisamos ficar abraçando essa gente. Mas quando essa gente vem, a gente acolhe, porque são peixes que Deus está pescando, às vezes, através do nosso testemunho. Por isso, preparar novas gerações é uma missão urgente. Não basta transmitir informação, é preciso formar caráter. Precisamos de jovens capazes de pensar, discernir, servir e resistir ao mal. E eu fico alegre demais de ver tantos jovens na nossa igreja. Os jovens estão voltando para a igreja. E os jovens, eu vejo às vezes, jovens que têm mais santidade do que eu, que rezam mais do que eu. A gente vai confessar esses meninos, jovens de adoração e comunhão piedosa, fica até envergonhado. Que coisa bonita. Uma sociedade sem valores se torna presa de ideologias que prometem justiça, mas produz somente opressão, mentira e cerceamento. A trezena de Santo Antônio é, portanto, neste ano um ato profético, mais um ato profético. Ela afirma que não aceitamos a normalização da injustiça, da corrupção moral e da mentira. Mas também proclama que não responderemos com ódio, e sim com fé, formação e testemunho. São Sebastião, tradicionalmente invocado como protetor contra a fome, a peste e a guerra, permanece atual. A fome desumaniza, a peste corrói os valores, a guerra destrói a fraternidade. E também existem pestes ideológicas que negam Deus,
que instrumentaliza o ser humano e tentam sufocar a liberdade da consciência das pessoas, promove o tráfico de crianças, tráfico de órgãos, que coisa triste. Ao celebrarmos esta Santa Missa, somos chamados a renovar o nosso compromisso com Cristo. Seguir Jesus não é fugir da história, mas transformá-la a partir da verdade. Cristo é a verdade. Como os primeiros discípulos, somos convidados a deixar as redes da acomodação e assumir a nossa missão. Confiemos então nossas famílias, nossa paróquia, nossa cidade e nossa pátria à intercessão materna do Imaculado Coração de Maria, excelsa padroeira da Diocese de Uruaçu, para que ela nos ensine a guardar a fé, proteger a vida, permanecer firmes na verdade. Onde Nossa Senhora é acolhida, Cristo permanece. E onde Cristo reina, o mal não terá nunca a última palavra. Unidos à intercessão de São Sebastião, patrono desta nossa paróquia, peçamos que o Senhor nos livre da fome, da peste e da guerra. E nos preserve também das ideologias que negam Deus, que fere a dignidade humana, que escraviza as consciências com o relativismo. Tudo é permitido, não tem mais pecado. Que coisa tremenda. Que não nos falte a coragem dos mártires, a perseverança das famílias fiéis e a esperança dos que confiam em Deus. E São Sebastião nos ensina a fidelidade sem medo. E o Imaculado Coração de Maria nos ensina a perseverança sem ódio. E que Cristo, Senhor da história, conceda ao nosso povo um futuro de verdade, liberdade e paz, assim seja.